a necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador. Texto áureo: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Verdade aplicada. Ao longo da Bíblia, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração da comunhão com Ele. Objetivos da lição: mostrar a busca do homem para se reatar com Deus, destacar que o homem não vive bem longe de Deus e ressaltar que Deus provê os caminhos de volta para Ele. Texto de referência: Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2 e versículo 26 e 27. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E tornou Adão a conhecer sua mulher, ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Leituras complementares. Levítico 26, versículo 40 a 45. Promessas de Deus para o povo de Israel. Deuteronômio 4, 29 ao 31. O dever de buscar a Deus de todo o coração. Segundo Crônicas 7, versículos 7 ao 14. O caminho do arrependimento. Isaías 55, 6 ao 13. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Atos 17, versículo 24 a 27. Deus não habita em templos feitos por homens. E Tiago 4, versículos 6 ao 10. Devemos nos humilhar perante o Senhor. Introdução. A lição de hoje tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem, mesmo depois de pecar. Em toda a história do Antigo Testamento, vemos o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e as diferentes respostas deste ao Criador. Capítulo 1. O desenvolvimento da religião. A palavra religião, do latim religare, traz a ideia de religar algo que se rompeu. Da necessidade de Deus depois da queda, nasce então a tentativa do homem em reatar o seu relacionamento com Deus. 1.1. Acesso negado. De todas as consequências do primeiro pecado do homem, a pior delas com certeza foi a ruptura da comunhão com Deus. O relacionamento foi rompido e a intimidade de antes se perdeu. Gênesis 3, 8 ao 10. O jardim no qual Deus passeava pela viração do dia tem agora seu acesso negado e a sua entrada vigiada por querubins guardiões. A mensagem aqui é clara: o acesso a Deus não era mais livre. Mas, mesmo assim, vemos ao longo da história da humanidade que o ser humano, criado para Deus, continuou procurando reconectar-se com o Criador. 1.2. Sinais de misericórdia. O casal foi lançado fora do jardim, mas o Senhor Deus, com cuidado, misericórdia e graça, continuou se revelando e interagindo com a humanidade por diversos meios. Eva entendeu que Deus, ao ter lhe dado um filho depois do pecado, era um sinal do favor e interesse de Deus e esperança para a humanidade. Adão e Eva ensinam seus filhos sobre Deus e o dever de adorá-lo. Cada qual trouxe o que parece ser a primeira oferta a Deus, dando assim sinais de reconexão do homem com Deus. Porém, o texto nos diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Gênesis 4, versículo 4 e 5. 1.3. Um amor por Deus sem amor pelo próximo?
A devoção de Caim por Deus se mostrou meramente religiosa no fato de que o ato de adoração se tornou um motivo para um ato de crueldade ao seu próximo. Como o coração de Caim mudou tão rapidamente? Na verdade, não mudou. O amor verdadeiro por Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. É o que lemos em 1 João 4, 19 a 21. Uma religiosidade que não ama o próximo é, na verdade, uma religiosidade de Satanás, por mais sacrificial que ela pareça. Quando fazemos da nossa adoração uma forma de sermos aceitos por Deus, nos desligamos do Evangelho de Cristo, que é o que nos torna aceitos por Deus. Gálatas 5,4. E isso nos desliga do próximo. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. No capítulo 1, nós aprendemos que Deus sempre deixa rastros divinos para que o homem tenha a chance de reencontrá-lo. Capítulo 2. Um nascimento da esperança. O nascimento de Enos, neto de Adão, traz uma nova esperança para que a humanidade se volte para Deus. O homem criado à imagem de Deus não pode seguir bem a vida longe dele. 2.1. O início da adoração comunitária. Como Caim matou Abel e passou a viver a vida fugindo de Deus, Deus dá a Adão outro filho chamado Sete. Interessante notarmos que, após o nascimento de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 25 a 26. Em Gênesis 5, versículo 1, nós vemos que Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus sem pecado. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. Isso pode significar que Sete herdou de seu pai Adão tanto a imagem de Deus quanto as máculas da queda do Éden. Sete substituiu Abel morto, não apenas como filho de Adão, mas como herdeiro de uma fé genuína e amor a Deus. Existe aqui uma clara distinção de relação com Deus entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. 2.2. Andando com Deus. Descendendo de Sete, se destaca uma figura, Enoque. Ser alguém piedoso não garante que toda a sua descendência será. Porém, a narrativa de Gênesis mostra como Deus sempre levanta em gerações futuras alguém que siga o caminho de devoção dos seus antepassados. Enoque andou com Deus. Gênesis 5, 22. Não diz que começou a andar, mas que a sua vida foi um andar com Deus, mesmo vivendo neste mundo e tendo filhos. As coisas do mundo não o atraíam. Enoque se encaixa no anseio do salmista, no Salmo 73, versículo 25. Deus, portanto, tomou para si aquele que não via no mundo motivo de satisfação. Seu anseio por Deus foi tamanho que a maldição do morrerás, lançada sobre Adão e seus descendentes, pulou sua vida. 2.3. Tempo de renovação. Enoque, antes de ser tomado para Deus, gerou o avô daquele que seria usado por Deus para preservar a humanidade da completa extinção, Noé. Nos tempos de Noé, o quadro da humanidade só piorava. Temos aqui uma sociedade que poderia ser dividida entre os filhos dos homens, a linhagem ímpia de Caim, e os filhos de Deus, a linhagem piedosa de Sete. Gênesis 6, versículo 1 ao 3. Porém, esta última começa a se misturar com a primeira, multiplicando assim no mundo a impiedade. Gênesis 6:12. Lameque profetiza que o nascimento de seu filho Noé traria consolo à terra amaldiçoada em Adão. Gênesis 5:29. O consolo pode significar a destruição das cidades com o dilúvio, trazendo consolo ao solo, como a própria limitação da maldade com o encurtamento da vida
após o dilúvio. No capítulo 2, nós aprendemos que Deus sempre desperta um remanescente que tem sede dele. E você, pertence a este remanescente? Capítulo 3. Um novo começo com Deus. A tentativa do homem em se religar a Deus não pode ser bem-sucedida sem que antes haja uma iniciativa divina. Deus mesmo precisa prover os caminhos de volta para ele. 3.1. As marteladas da longanimidade divina. Enquanto toda a humanidade se desviava de Deus e se entregava à impiedade, Noé seguiu os caminhos do seu avô Enoque e andava com Deus. Gênesis 6:9. Ele não foi tomado para Deus como foi Enoque, mas foi preservado por Deus no dilúvio, junto com a sua família. Gênesis 6:18. Noé foi a única voz sensata no mundo perdido e cego pelo pecado. Ele foi considerado o pregador da justiça de Deus, não em uma civilização justa, mas em um mundo de injustiça. 2 de Pedro 2, versículo 5. O longo tempo da construção da arca, unido às marteladas de Noé nas madeiras da arca, consistiam em uma pregação da longanimidade de Deus em dar aos homens a chance de se arrependerem. 1 Pedro 3, versículo 20. Ainda assim, não creram nele. 3.2. Adoração após o dilúvio. Após o dilúvio que limpou a terra, de Sem, um dos filhos de Noé descendeu a linhagem abençoada e piedosa. Gênesis 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10. Após baixarem as águas do dilúvio, Noé levanta um altar ao Senhor e sacrifica animais limpos em holocausto. Gênesis 8:20. Vemos aqui não apenas uma manifestação de gratidão pelo livramento, mas também a necessidade do homem de reconexão com o Criador. O perfume da gratidão de Noé agradou a Deus ao ponto dele fazer uma aliança com Noé e prometer não mais destruir a terra com as águas. Mas isso não parou o caudal do pecado. Gênesis 9, 20 ao 29. A intemperança de Noé e imprudência e indiscrição de seu filho Cam dividiu o destino das 3 civilizações pós-diluvianas. 3.3. A fé como um novo caminho para Deus. De Noé nasceu Sem, e de Sem descendeu o grande patriarca Abraão. Gênesis 11, versículo 10. O nascimento de Abrão marcaria um novo rumo para a relação do homem com Deus. As maiores bênçãos prometidas à humanidade seriam dadas a Abrão. A esperança se renova porque finalmente uma nação, e não apenas alguns indivíduos, seria reconectada à comunhão com Deus por meio de suas promessas e caminhos. Abrão, séculos depois, seria identificado como o pai de todos os que creem. Romanos 4:11. Deus se revelou a Abrão, o chamou, lhe deu ordens e promessas. Abrão creu e obedeceu. Hebreus 11, versículo 8. Um verdadeiro exemplo para nós hoje. Mas o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Fé não apenas como no momento da conversão, mas uma fé em todo o tempo ao longo da jornada, assim como foi com Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 9, 11, 13 e 17. Deus, Ele sempre será fiel à sua palavra e Ele cumprirá os seus propósitos. No capítulo 3, nós aprendemos que o dilúvio e a salvação de Noé e de sua família trouxeram um novo rumo para o relacionamento com Deus. Conclusão. A religião é a tentativa do homem se aproximar de Deus. A redenção é a iniciativa de Deus em trazer o homem novamente para um relacionamento consigo. Amém.